Muito boa noite, amigos da Imagem TV. Estamos começando mais um paulochagas.net. É bom realmente estar de volta com vocês para que a gente possa abrir vários assuntos e discernir algumas informações igualmente importantes para a comunidade serrana, catarinense, enfim, para todas as partes deste mundo de Deus que a internet realmente tem hoje a sua visualização. Eu, como sempre, gosto de falar um pouquinho de futebol e estamos, claro, dando um acompanhamento muito amplo ao Campeonato Catarinense de Futebol e todos viram aí como foi a última rodada e o equilíbrio que o Campeonato Catarinense tem realmente tido durante toda a competição. E nesta quarta-feira, que nós estamos agora conversando com vocês, logo mais às 22 horas, acontece a 9ª e última rodada do único turno do Campeonato Catarinense. E esse equilíbrio do Campeonato Catarinense, para você ter uma ideia, o primeiro colocado tem 15 pontos. E outros clubes, 6 clubes praticamente, brigam por outras 3 vagas. O primeiro colocado com 15 pontos, o Metropolitano de Blumenau, já tem assegurada a classificação no quadrangular final. Agora, outras 3 vagas estarão sendo disputadas nesta noite de quarta-feira por outros 6 clubes que têm aí de 12 até 13 pontos, 13, 14 pontos. Mas enfim, é um campeonato bastante equilibrado, como eu disse, e eu estou tendo uma atenção ainda muito maior com relação à nossa Chapecoense. Eu tenho torcido para o time de Chapecó, até pela razão de que eu acompanhei por muito tempo como repórter da RBS, foram mais de 10 anos acompanhando a Associação Chapecoense de Futebol pelos campeonatos afora. E claro, não poderia deixar de torcer para esse time, que hoje, na 6ª colocação do campeonato, com 12 pontos, enfrenta o Brusque, que tem 14 pontos. Então vejam bem o que pode acontecer nesta noite lá na Arena Condá, em Chapecó. Logicamente, o time da Chapecoense precisa da vitória para garantir ou tentar pelo menos a classificação. Se tiver um placar simples de 1-0, 2-1, vai depender de outros resultados paralelos para ficar entre os 4 colocados. Mas, se o time jogar além da conta, que a gente até gostaria de que isso acontecesse, o time de Chapecó poderá aplicar aí, quem sabe, uma goleada de uns 3-0, 4-0 e tudo mais. Então, quem sabe possa acontecer isto, embora o Brusque hoje seja uma das equipes que mais estejam surpreendendo no Campeonato Catarinense, e nós sabemos que o Brusque recentemente subiu da 2ª divisão do Campeonato Catarinense para a Série A do Campeonato Catarinense. E logo de cara, já neste primeiro ano, depois de retornar à Série A do Campeonato Catarinense, está aí então fazendo uma belíssima campanha e, claro, vai ser um adversário bastante difícil para o time de Chapecó. E eu tenho recebido informações dos amigos que acompanham os setoristas da Chapecoense lá em Chapecó, dizendo que realmente o time vai para cima, vai compacto, vai com vontade de vencer e, claro, o mínimo que vai tentar é conseguir uma vitória, seja ela simples ou com mais gols, mas vai em busca da vitória. É o primeiro condicionamento para que a equipe consiga, então, a chance de ficar entre os 4 classificados do Campeonato Catarinense. Caso fique fora, vai disputar o hexagonal da morte, ou seja, o hexagonal do rebaixamento. Desses 6 clubes que disputam o hexagonal, 2 deles vão cair para a Série B do Campeonato Catarinense. Então são coisas que a gente tem que compreender, e os grandes times de Santa Catarina, os considerados grandes, alguns deles, 1 ou 2, vão realmente ficar fora desta final do Campeonato Catarinense, que classifica agora apenas 4 clubes. Mas eu, de qualquer forma, quero dizer que eu confio na equipe da Chapecoense, tenho certeza que esse time terá todas as condições de fazer uma bela apresentação nesta noite de quarta-feira e poderá, claro, conseguir a classificação que almeja. Então eu vou estar assistindo, uma vez que esse jogo será o jogo da televisão, o jogo da RBS nesta noite, então nós estaremos acompanhando para ver o que vai acontecer de perto, né, através da telinha. E o time de Chapecó tem realmente todas as condições de buscar um resultado positivo, então, para esse enfrentamento logo mais.
Falado de futebol, quero deixar um abraço então a esses amigos de Chapecó que normalmente ficam ligadinhos comigo. Neste horário, eles me contam que sempre assistem o início do programa pelo menos, mas hoje é um dia especial, esses amigos que me acompanham já devem estar lá na Arena Condá, se organizando para a cobertura do Campeonato Catarinense, desse jogo extremamente importante. Aliás, a diretoria da Chapecoense até chegou a fazer uma promoção de ingressos para atrair um grande público na noite desta quarta-feira. Não sei como é que está o tempo em Chapecó, se está como Lages, a chuva então é bastante certa. Mas, falando ainda de Chapecó, gente, esta semana, na terça-feira, ocorreu lá o grande ato do pedido de socorro por parte da comunidade chapecoense no que tange à segurança pública. Vocês, para terem uma ideia, de janeiro até agora foram 16 mortes cometidas por crimes lá na cidade de Chapecó, sem contar os inúmeros problemas envolvendo drogas, assaltos à mão armada, arrombamentos de loja, furto de veículos, furto de residências, enfim, um grande problema social está instaurado no município de Chapecó e a população de lá quer realmente uma posição mais firme das autoridades. E a grande reclamação do município é realmente com a falta de policiais. O número do efetivo policial, tanto civil como militar, hoje é bastante pequeno em comparação da população que cresceu um monte. Eu, quando saí de Chapecó, em 1997, vim para Lages, a população era em torno de 127, 130 mil habitantes. Então, de lá para cá, 16, 17 anos, hoje são mais de 200 mil habitantes, então dá para entender qual a preocupação. E mesmo com esse crescimento populacional, toda essa impactação social na cidade de Chapecó, com todo esse crescimento, a Polícia Militar e a Polícia Civil, as duas entidades de segurança pública, encolheram. Então, há realmente uma reivindicação muito grande e um ato público nesta última terça-feira pela manhã marcou então um momento de protesto e de reivindicações, exigindo essa posição muito firme das autoridades estaduais, federais e também municipais para que melhore então o sistema de segurança. Aliás, em razão de toda esta mobilização da comunidade chapecoense, a Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina acabou decretando então uma operação policial muito grande e que vai desenvolver pelos próximos 20, 30, 40 dias na cidade de Chapecó, tentando minar então as ações criminosas nos principais pontos mapeados na cidade de Chapecó para conter então esta onda elevada de crimes nesse município. Aliás, todos os municípios deveriam estar atentos a essa situação e, de uma certa forma, fazer este tipo de acompanhamento e tipo de organização. Claro que nós não estamos vivendo nenhum momento tão grave, por exemplo, na cidade de Lages, nesse sentido, mas é preciso que fiquemos atentos a todas essas ações da criminalidade. Nesta última terça-feira, até a Polícia Militar, juntamente com o comandante-geral da Polícia Militar, desenvolveu uma ação de fiscalização via helicóptero, com voos, e a partir disso, então, do alto, procurando diagnosticar problemas como crimes ambientais e também outras questões envolvendo a criminalidade no município de Lages. Muita gente percebeu o voo do helicóptero na noite desta terça-feira e ficava se perguntando o que está fazendo um helicóptero voando a essa hora da noite aqui em Lages. E eles estavam exatamente fazendo uma visualização noturna, mas com aquelas luzes potentes, focando alguns bairros que consideram realmente perigosos, principalmente aqui no Morro do Posto, entre outros, que a Polícia Militar, através do helicóptero, estava tentando ter alguma visualização. Eu não sei, é claro, qual foi o resultado desta operação da Polícia Militar aqui na cidade de Lages, em função desse trabalho desenvolvido nesta terça-feira e que, inclusive, teve o acompanhamento de muitos colegas da imprensa com voos de helicóptero, também fotografando de cima e visualizando outras questões. Então, bastante importante esse tipo de trabalho desenvolvido
Polícia Militar, Polícia Civil também, eventualmente faz isso, principalmente no período da Festa Nacional do Pinhão, que a gente sempre está vendo aí um helicóptero sobrevoando a cidade de Lages, exatamente fiscalizando e controlando as ações de criminosos. Muito realmente interessante toda essa questão. Eu quero, me perdoe, só quero dar uma ligada rapidamente aqui no processo para que possam as pessoas interagir conosco, né, aqui no nosso Facebook, e assim nós tenhamos possivelmente a participação de quem quiser interagir aqui conosco na Imagem TV. Só um pouquinho para a gente localizar aqui, fazer o acesso, a gente se desconcentra um pouquinho, mas está aí o acesso então ao Facebook. E com toda essa chuva que está correndo lá fora, eu tenho uma novidade importante. O Miller está aqui perto, acaba de me contar que ele está fazendo grandes investimentos. O Miller, que arrojado como sempre, emplacou com essa televisão via internet, e nós estamos parceiro dele nesse projeto, através do nosso programa, transmitindo então via internet tudo que é possível fazer através da Imagem TV. Então, uma outra novidade que Miller está apresentando, e ele disse que é uma coisa nova para a cidade de Lages, não existe ainda nenhuma empresa de comunicação visual como é a dele, através da Imagem TV, um painel de LED, tamanho gigante, uma média de 4x2, vocês imaginem o tamanho disso, dá quase toda a parede aqui às minhas costas, e esse painel, ele já está com a metade do produto aqui em Lages, deve fazer o funcionamento dele em breve, apresentar para a sociedade, e vai trabalhar com esse novo projeto que vai substituir inclusive os famosos telões, que ele também tem, quem quiser, mas ele vai propor realmente esse painel de LED que vai dar uma qualidade, um salto muito grande no trabalho de cobertura de grandes eventos na cidade de Lages. Então, as pessoas terão oportunidade de visualizar, e ele realmente mostrou ousadia, empreendimento mais uma vez, e esta novidade vai revolucionar realmente esse lado da comunicação com a transmissão de vários vídeos, entre outras coisas, que poderemos ver. Inclusive, ele imagina estar com esse telão de LED instalado no calçadão da Praça João Costa durante os jogos da Copa do Mundo, que será uma coisa maravilhosa para a população acompanhar. A vantagem deste tipo de sistema LED é que ele pode ser transmitido durante o dia, que a imagem não perde nem um pouquinho da qualidade. Tanto à noite como de dia ele pode ser usado. E o telão, você sabe, tem que estar numa sala, num ambiente mais escuro, e sempre as dificuldades são bem maiores. É uma tecnologia de ponta, segundo ele, é um serviço que a Imagem TV, então, vai disponibilizar, e desde já, você que tiver interesse em conhecer e contratar esse novo projeto, já pode fazer o contato aqui com o Miller. Ele vai apresentar para vocês o modelo, como é o funcionamento, e logo estará divulgando imagens através desse telão no seu site da imagentv.com.br. Então está aí uma dica importante, e eu confesso que também estou bastante curioso nesse sentido. Eu deveria receber na noite de hoje, aqui no meu programa paulochagas.net, a presença de uma pessoa ligada à Fundação Cultural de Lages, o amigo e diretor de difusão e articulação cultural da Fundação de Lages, Cultural de Lages, o Adilson de Oliveira Freitas, para que a gente pudesse falar especificamente do lançamento do Salão do Livro da Serra Catarinense, que acontece no final do mês de março, do dia 24 até o dia 30, na Praça Joca Neves. Todo um projeto, toda uma estrutura já está planejada para ser montada neste local. É bom dizer que este evento vai ser totalmente bancado pela Prefeitura de Lages, mas o que não impede ainda nesse inteirinho a captação de recursos através da Lei Rouanet, por exemplo, uma vez que este é um evento que envolve muito forte a nossa literatura. E aí você pode até estar perguntando agora, mas e a Bienal do Livro de Lages? Uma coisa é a Bienal do Livro, outra coisa é este Salão do Livro da Serra Catarinense.
A Bienal do Livro é um evento caracterizado, organizado e criado pela Associação Comercial do município de Lages. E já o Salão do Livro é um evento específico do município que vai responder por ele anualmente agora com a realização lá neste espaço da Praça Joca Neves, que aliás está muito bonita. Então, teremos a participação de grandes escritores nacionais, grandes escritores do estado de Santa Catarina e todos os nossos nomes também da região serrana e de Lages estarão participando deste evento em todos esses dias, este evento que estará então acontecendo de 24 a 30 e com funcionamento das 9 às 21 horas. Vejam só o tempo que vai discorrer lá na Praça Joca Neves. Então, nesta primeira edição deste evento literário, haverá uma homenagem ao escritor lagiano que vai estar presente, o Cristóvão Tesa, e também, entre outros escritores, renomados nomes de todo o país, e a temática deste ano trata do livro, leitura e a cidade. Aliás, eu estou bastante feliz com essa iniciativa da Prefeitura, uma vez que este projeto vem atender uma reivindicação, atender uma lacuna de envolvimento da própria administração pública municipal no que tange a área cultural, e o resgate da leitura, resgate do livro, o resgate da literatura catarinense, brasileira e nossa, local, é realmente o ponto fundamental da realização deste evento. Então, nós iríamos falar, eu e o Adilson Oliveira, a respeito disso. Nós iríamos interagir bastante sobre outros assuntos também, mas por alguma razão ou outra, ele acabou não aparecendo. Não sei se foi por esquecimento ou coisa parecida, porque houve o pedido da parte da Fundação Cultural para que eu abrisse esse espaço, então, para que a gente pudesse divulgar. Então, se ele chegar a qualquer momento, não tem problema, a gente vai discorrer mais a respeito desse assunto aqui no nosso programa paulochagas.net. A cidade de Lages, na semana que passou, discutiu muito a questão da proliferação dos cães e gatos, ou seja, animais domésticos, na cidade de Lages. Numa perspectiva, assim, muito aleatória, mas é bastante importante que se diga, há quem diga que Lages hoje possui uma média de 90 mil animais somente de rua, esses animais soltos, cada vez mais se proliferando. Pois bem, ainda no ano passado, através da Secretaria do Meio Ambiente, foi criada uma pasta, uma gerência de proteção animal, e esta gerência dentro da Secretaria do Meio Ambiente estaria incumbida de fazer todo um projeto de acompanhamento desses animais e inclusive para fazer a castração. Quem lembra muito bem, foi criado até, transformado um trailer que era da Secretaria de Turismo em castramóvel, e a gente fica um pouquinho preocupado porque demorou até essa questão de tomar essa iniciativa. Mas enfim, este ano definitivamente o município de Lages vai adotar, através da Secretaria da Saúde, com acompanhamento do Centro de Zoonoses e esta gerência de proteção animal, e vão proceder então à castração de animais que estarão aí soltos, que estão soltos nas ruas. A intenção é de fazer a castração de pelo menos 200 animais por mês nessas castrações. Já é alguma coisa, já que existe um custo elevado nesse sentido, mas é uma boa notícia para a cidade de Lages. Além de toda essa perspectiva por parte do município, aconteceu uma audiência pública na Câmara de Vereadores, também na semana que passou, e todas as dúvidas referentes a esse projeto de castração foram dirimidas, foram então esclarecidas para a população de Lages com relação a esse problema dos animais de rua. E eu espero realmente que esse projeto tenha a efetividade, tenha continuidade e tenha a sustentação sempre, todo dia que ele esteja funcionando com a atividade. Eu quero ver realmente um projeto bastante compactado, bastante fortalecido diante das decisões dessas autoridades que estão preocupadas com a saúde pública do município de Lages. Por falar em saúde pública de Lages, eu não sei se as nossas autoridades estão atentas, e é claro que estão, a respeito dos pombos na nossa cidade.
Sabemos que esses pombos são transmissores de inúmeras doenças, mas infelizmente existe uma lei que os protege. Também não podem matar simplesmente esses animais. Mas poderia ser feito algo para o controle dessa natalidade também, de alguma maneira, através de uma específica alimentação, ao dar para esses animais, para que esterilizem também esses bichos, para que eles não se proliferem tanto, mas que eles não morram, não possam matar esses animais. A população tem incentivado até a criação, jogando pipoquinha, jogando farelinha de pão, jogando quireirinha, tudo que podem na rua, principalmente no calçadão da Praça João Costa, onde esses animais se proliferam cada vez mais. Tivemos recentemente um problema seríssimo no Hospital Teresa Ramos, em função dos pombos. Uma ala foi totalmente interditada e teve que ser revitalizada, teve que ser feito um trabalho de limpeza, uma detetização, enfim, ficou alguns dias esta ala fechada e agora então foi reaberta com a retirada daqueles animais, dos ninhos, dos bichos, dos morcegos que tinham por lá, mas é uma questão de saúde pública e o município deveria, de certa forma, dar uma atenção bem maior. E ali no calçadão da Praça João Costa, nós temos a evidência da criação desses animais com os seus ninhos no velho colégio Aristiliano Ramos, o qual algumas autoridades jurídicas estão ainda forçando a necessidade de restaurar este velho colégio numa situação contrária com o governo municipal e com o governo estadual, que querem a derrubada e a ampliação desta área ali no calçadão da Praça João Costa. É preciso, eu tenho repetido muitas vezes, e falei inclusive aqui nesse programa, que esta praça precisa de ampliação. A cidade de Lages vai crescer, a comunidade de Lages também vai crescer, e nós precisamos cada vez mais de espaços para que tenhamos a organização de grandes eventos, e vocês sabem que a Praça Joca Neves, que a Praça do Calçadão, são dois lugares específicos para isso. Mas o calçadão da Praça João Costa é realmente muito utilizado para grandes eventos, como é lá o Recanto do Pinhão, que acontece naquele vão central, um aperto enorme, praticamente em cima do comércio ali do calçadão. Então deveria haver uma sensibilidade muito grande, e nem que seja através de uma briga jurídica, que é o que já está acontecendo, para que esse colégio então venha abaixo e poderiam, quem sabe, fica aí a sugestão, e aliás já foi sugerido, para que a comunidade votasse então se quer a manutenção desse colégio ou se não quer a manutenção do colégio Aristiliano Ramos. Fica aí uma questão em que essas pessoas da área jurídica poderiam repensar, e são pessoas que têm uma transição curta na cidade de Lages, amanhã ou depois vão embora e o problema permanecerá para sempre aqui na cidade de Lages. Não é um patrimônio histórico tombado. Agora tem uma coisa, ele está numa lista de patrimônio histórico. E isso poderia, eu quero aqui lembrar que a Câmara de Vereadores poderia suprimir este nome, Colégio Aristiliano Ramos, desta lista que consta o colégio no patrimônio histórico do município de Lages. Está lá, numa lei. E nesta lei é que está se embasando, então, a Justiça de Lages para evitar a derrubada do Colégio Aristiliano Ramos, porque ele consta como sendo um dos patrimônios históricos do município de Lages. Tem alguns itens numerados ali que estão suprimidos, quer dizer, já foram retirados em alguma ocasião, né? Houve supressão desse item que a gente não sabe qual foi o patrimônio, e agora basta então que a Câmara de Vereadores, que algum vereador proponha ou o Executivo proponha a supressão do Colégio Aristiliano Ramos desta listagem, então, que constam os patrimônios públicos do município de Lages. Uma vez suprimido, se torna lei, não há embasamento jurídico mais para que estes agentes jurídicos, né, o juiz e promotoria pública, permaneçam insistindo, então, na manutenção dele. Então, ficaria até mais fácil para que ele viesse abaixo. Eu conversei nesta semana, nesta terça-feira, me perdoe, mas uma aguinha é preciso, conversei com a secretária de Educação, a Maria Emília Coelho, e eu fiquei bastante feliz com os relatos, com as coisas que estão acontecendo no município,
no que tange à educação. Eu não lembro de toda a conversa, mas de qualquer forma foram bastante coisas interessantes para o município, mas ela citou basicamente algo que começou no ano passado e que agora este ano será implementado em toda a rede municipal. Começou com a educação infantil e agora entra também no ensino fundamental, que é a matrícula online. A matrícula online vai pôr fim definitivamente às filas de matrículas que anos a fio nós acompanhamos nos principais colégios e creches do município de Lages, principalmente na área da educação infantil, quando os pais procuram a matrícula das suas crianças, dos seus filhos. Através da internet, através deste meio, é lógico que as pessoas também poderão fazer esta inscrição juntamente ao Instituto Educacional, ou seja, o educandário que quer manter o seu filho, pode ir lá, mas ficará numa lista online esta pessoa. A verdade é que os pais não precisam mais ficar acampados em frente de colégios daqui para frente para conseguir a matrícula dos seus filhos. Só será válida a inscrição online e aí então, de cima para baixo, do número 1 e na sequência, serão matriculados aquelas pessoas e os outros vão ficando em lista de espera e vão sendo então remanejados para outras escolas para que ninguém fique então fora da sala de aula. Bastante interessante esse projeto e a ideia também é criar na escola a inclusão definitiva digital e aí nós poderemos aqui através da Imagem TV interagir com os alunos, eventualmente numa aula, não é? Dentro de uma escola pública municipal, combinado com o município, combinado com a escola, com o professor, naquele momento, a inclusão digital poderá interagir conosco via Imagem TV. Está aí uma ideia que a gente pode avançar no futuro. Mas criar um portal do aluno, portal do professor, para que então os professores possam colocar todas as tarefas, as notas, os recados, né, para os alunos de sala de aula e para os pais através da internet, e é uma questão bastante interessante. Sabemos que muita gente ainda não tem acesso à internet, mas de qualquer maneira, quem tem poderá se utilizar desse serviço. Bastante interessante essa conversa, portanto, que eu tive com a secretária de Educação do município de Lages. Aliás, ela também conseguiu em Brasília, na semana passada, a aprovação de projetos que vão ter investimentos no município de Lages, segundo ela, em torno de 10 milhões de reais. É dinheiro para investir na reforma de escolas, para a compra de equipamentos como cozinha, brinquedos, material escolar, uniforme para as crianças e uma série de outras coisas. Além da construção de CEINs para o município de Lages, pelo menos mais 3 CEINs serão construídos no município de Lages, num novo modelo de gerenciamento, de forma rápida, a partir de recursos já liberados para o município e também a construção de mais 2 quadras cobertas. Então, parabéns ao trabalho da Maria Emília, a gente sentiu dela toda a emoção, toda a sensibilidade, a alegria que ela estava diante desse número de conquistas e de projetos que estão para serem implantados neste ano de 2014 no setor de educação aqui no município de Lages. E fiz uma visita hoje também. Eu tenho procurado buscar informações de coisas que eu tenho curiosidade. Eu fiz uma visita ao CAPS, um dos CAPS aqui do município de Lages. Para quem não sabe o que é o CAPS, é o Centro de Atenção Psicossocial. Ou seja, atende aquelas pessoas durante a semana que têm uma necessidade física, pessoas que tenham problemas com dependência química, como álcool e drogas, mas que querem alguma espécie de ajuda, então procuram o CAPS voluntariamente. Eu estive lá hoje e fiquei bastante estarrecido pelo que a gente vê, o quanto tem pessoas realmente procurando esse tipo de ajuda, o quanto existem pessoas com problemas de álcool e drogas. Estavam lá jovens, acima de 18 anos, claro, não pode menor de 18 anos participar desse CAPS que eu visitei, mas jovens com a média de 18, 19 anos, bastante já problemados em função de todos esses itens envolvendo as dependências químicas, senhores de idade, meninas, né, senhoras, mas de qualquer forma há uma assistência bastante justa com relação a esse trabalho.
As pessoas chegam lá de manhã, tomam um café, almoçam e tomam o café da tarde. No outro dia retornam para buscar o autoatendimento e dentro desse CAPS tem psiquiatra, tem psicólogo, tem professores, há voluntários nesse campo de professores e também de psicologia, tem médicos e as pessoas recebem num ambiente familiar um tratamento bastante civilizado. Ou seja, recebem medicação, recebem o tratamento para poder, então, reduzir a dependência química, porque isso é um projeto lento, é um projeto demorado, é um processo, melhor dizendo, demorado, lento, e as pessoas precisam desse tratamento, desse acompanhamento. Existe outro CAPS para crianças de 4 até 17 anos, que também tem esses problemas envolvendo drogas e álcool e cigarro, entre outras coisas, na sociedade. E existe um outro CAPS que atende já pessoas com uma deficiência psicológica mais avançada, né, com tratamento que precisa realmente, pessoas com distúrbios mentais, por exemplo, entre outras coisas. Então isso tem no município de Lages e de certa forma não faz nenhuma concorrência com outras instituições que fazem tratamento de dependentes químicos do município de Lages e que pensam algumas pessoas que fazem disso uma rivalidade muito grande, como se o CAPS estivesse tirando clientes de outra entidade que trabalha com esse tipo de tratamento com pessoas com dependência química. Vejam bem, a diferença do CAPS é que isso não é particular. É mantido com recursos federais e com recursos do próprio município, e toda essa assistência que o município dá para essas pessoas é só conhecendo para saber como é que funciona. E dentro das ocupações que essas pessoas têm, elas não vão simplesmente lá tomar remédio e buscar esse auxílio. Elas têm um dia inteiro de ocupações, inclusive com aula prática, porque muitas delas são até analfabetas, pode não acreditar, mas não sabem fazer conta, não sabem escrever o próprio nome, estão aprendendo ali, gente. E é essa preocupação que o pessoal do CAPS está tendo para uma pessoa que quando pega um dinheirinho e vai comprar um pão e um leite, eles não sabem nem fazem as contas de quanto tem que receber de troco. Então são coisas tão simples, tão pequenas que estão sendo hoje atribuídas ao trabalho do CAPS. E eu não consigo entender como é que tem pessoas que hoje vão, principalmente vereadores, vão para as sessões criticar a atuação do CAPS. E será que conhecem exatamente todo esse funcionamento? Logicamente conhecem. O CAPS é uma extensão da Secretaria da Saúde. E é exatamente com a saúde dessas pessoas que lá estão voluntários e profissionais atentos e ocupados com relação a isso. E eu realmente gostei de fazer essa visita, conversei com uma professora voluntária de artesanato. E eu fui lá no lugar onde eles fazem os artesanatos e vocês precisam ver quantas são as obras artesanais que estas pessoas simples e sem esperança na vida praticamente fazem. E até aticei a professora para que se fizesse uma amostra, para que alguma coisa nesse sentido pudesse ser doado para as pessoas utilizarem desse artesanato, ou até vendidos com um valor simbólico e fazer com que essa renda seja revertida na compra de materiais. E o mais interessante desse artesanato, gente, deixa eu contar para vocês o que eu vi, é que esse projeto é trabalhado com mais de 80% através de materiais reciclados. Estas pessoas têm a consciência da utilização do material reciclado para a confecção desses materiais. Então, gente, eu conheci de perto esse projeto e conversei com algumas pessoas, tirei fotografias desse espaço, vou divulgar no meu blog, inclusive, o trabalho desse CAPS. E são coisas que nós, como profissionais da comunicação, como formadores de opinião, precisamos abraçar, precisamos divulgar isso tudo e dizer coisas que, nesse sentido, que a sociedade lagiana e de Santa Catarina até não sabem que existem, mas o CAPS é um projeto do governo federal
mas que funciona e muito bem em Lages, foi implantado há uma média de 4 anos aqui no município de Lages, foi implantado na administração de Renato Nunes e está tendo agora a continuidade de Eliseu Matos na administração de Eliseu. E no momento que eu estava fotografando, você precisava ver a alegria de algumas pessoas pedindo para que eu as fotografasse. Queriam sair no retrato, como disse lá um cidadão. Eu quero ser fotografado. Eu quero aparecer na tua fotografia. Eu quero aparecer no jornal. Eu quero ser notícia que eu estou aqui buscando um tratamento psicológico, ele falou um tratamento médico para se livrar do vício. E paz, meus senhores, cerca de 70% das pessoas atendidas pelo CAPS, só nessa questão, ali no centro, neste ponto, ali no centro da cidade, na rua Correia Pinto, quase em frente à estátua da Correia Pinto, 70% das pessoas são dependentes químicas da bebida do álcool. São alcoólatras. Outros 30%, além de alcoólatras, são dependentes químicos de qualquer outro tipo de droga. O crack, a maconha e as outras drogas que nós conhecemos. Mas eu fiz uma reportagem bastante grande a respeito disso e vou colocar para vocês logo, para que a sociedade lagiana possa ver como é que é o funcionamento do CAPS. A gente até, em parte, se emociona, porque lá estão pessoas extremamente imbuídas e dedicadas a um projeto social e que a sociedade de Lages, a sociedade serrana, desconhece. Mas não por muito tempo. Vamos tentar fazer com que haja uma difusão nesse sentido. Aliás, na próxima semana, quinta-feira, os amigos bloguistas, o nosso grupinho de bloguistas, muito contestado por alguns que não são convidados, mas isso é assim mesmo, nós vamos manter esse grupo. Estarão eu, o Edson Varela, o Zé Rabelo, o Loreno Sega, a Olivete Salmória e o Biguá. 5 ou 6 pessoas apenas participando desse grupo. E nós vamos, nesse momento, tomar algumas decisões para que possamos orientar, na nossa maneira de pensar, algumas questões, principalmente na área política do município de Lages, entre outras coisas. Bem, meu entrevistado realmente não veio, mas eu tenho ainda muito assunto para falar para vocês. O governador João Raimundo Colombo esteve nesta quarta-feira em Brasília e tem notícias boas, eu quero passar para vocês. Ele conversou sobre os portos catarinenses, a usina Paiquerê, para Lages, e também Floresta de Três Barras, que foram assuntos de Colombo. Eu não sei o que se trata a Floresta de Três Barras, que foram assuntos do Raimundo Colombo em Brasília. Me interessa muito a questão da Paiquerê, deixa eu até buscar aqui esta informação. Ele diz o seguinte, que a liberação do licenciamento ambiental para o início das obras da usina hidrelétrica de Paiquerê será debatida no próximo mês entre as equipes do Governo do Estado, do Instituto do Meio Ambiente, que é o IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Apoio à Biodiversidade, que é o ICMBio. O ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, e também do consórcio responsável por esse empreendimento. A sugestão para que se debata a respeito da usina de Paiquerê, no município de Lages, foi da ministra Isabela Teixeira, diante da apresentação dos entraves ambientais para que a obra, nos estudos prévios, como é o comprometimento da ictiofauna, que é o conjunto das espécies de peixes no Rio Pelotas. Então, a intenção é buscar, juntos, alternativas que possam viabilizar este projeto aqui no município de Lages, na divisa com o vizinho Rio Grande do Sul, com a cidade de Bom Jesus. Por outro lado, o governo então ressaltou a viabilidade socioeconômica do empreendimento, que será localizado na região dos Quênios e que não vai acarretar a remoção de nenhuma família. São 292 megawatts de energia que entrarão para o sistema elétrico hoje no país, porque precisamos de energia. Os apagões estão aí e se não houver novos investimentos no setor energético do Brasil, infelizmente,
outros apagões vão acontecer e a sociedade não está mais perdoando o governo em função da falta desses investimentos. Então, a Paiquerê, pelo que se viu, passou a ser uma prioridade a liberação ambiental para a construção desta obra. O restante, então, não vou tocar no assunto porque é questão pendente de outra região e eu também não vou assim adentrar basicamente nesses assuntos. De qualquer maneira, ficamos felizes que o assunto Paiquerê possa, de certa forma, ser agora retomado e, quem sabe, essa obra em breve possa ser iniciada. Falando em governador João Raimundo Colombo, nesta quinta-feira, ele estará aqui no município de Lages. Às 11 horas da manhã, ele vai inaugurar lá na UDESC, no CAV, o prédio do curso de Engenharia Ambiental. Então, nesta quinta e sexta, são 2 dias que Raimundo Colombo vai estar aqui na Serra Catarinense e também vai fazer uma visita ao município de Otacílio Costa. Em Lages, Colombo então vai inaugurar o prédio do curso de Engenharia Ambiental do campus da UDESC e as arenas multiuso das escolas Jorge Augusto Neves Vieira e General José Pinto Sombra. Nestes projetos, o governo investiu um total de 4,6 milhões. São recursos oriundos do Pacto por Santa Catarina. Também o governador vai inaugurar a reforma e ampliação da escola Lúcia Fernandes Lopes e visitar a ponte pré-fabricada instalada pela Defesa Civil na localidade de Macacos. Ele vai a Bocaina do Sul, onde vai assinar também uma documentação referente à liberação de R$500 mil através do Fundo Social para o Hospital São José. A verba vai ser aplicada na reforma da estrutura física daquele hospital e adequá-lo, então, às normas de resolução da diretoria do colegiado RDC, entre outras coisas. O que mais? Otacílio Costa, Raimundo Colombo, vai assinar o convênio do Fundo de Apoio aos Municípios Fundam e entregar a ordem de serviço para a construção de 13 casas para as pessoas em áreas de risco e inaugurar a urbanização da rua Heraldo Merlin, uma via que liga a SC 114 no bairro Igaras, lá no município de Otacílio Costa. Gente, já que nós entramos nessa questão política, eu quero bater um papo a respeito disso com vocês. Hoje esteve em Lages visitando o prefeito Eliseu Matos, o prefeito de Balneário Camboriú, o Edson Periquito, Edson Renato Dias, conhecido como Periquito. Nós sabemos que este cidadão é do PMDB, está de qualquer forma fazendo uma campanha no estado de Santa Catarina para que o partido do PMDB faça a antecipação das suas prévias, das suas convenções, da sua pré-convenção, para o mês de março. Ele, inclusive, se coloca como pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina e defende a imediata ruptura com o PSD, com o governo do estado de Santa Catarina. Gente, eu já tenho inúmeras vezes falado esta questão aqui, e não me entra na cabeça a ideia de algumas pessoas dentro do PMDB em querer romper consigo próprio, porque eles são parte do governo. Lá está o vice-governador Eduardo Pinho Moreira trocando o serviço juntamente com o governador João Raimundo Colombo, e o PMDB querendo romper. Eu não consigo, na minha concepção, imaginar com que maneira eles vão para uma campanha política caso consigam romper. Haveria um desembarque em massa do governo de Santa Catarina, são mais de 70% de PMDBistas que ocupam os cargos dentro do governo do estado de Santa Catarina. Como ficaria a máquina administrativa? Mas isso são questões que poderiam ser repostas. Mas seriam 70%, milhares de pessoas ligadas ao PMDB, desempregadas, apenas pelo interesse de alguns, e isso que são governo nesta situação. Houve um acordo há 4 anos atrás de que Raimundo Colombo seria o candidato ao governo, foi eleito em primeiro turno, e logicamente todo mundo sabe que ele é o candidato natural desta coligação para uma reeleição, mas não, uma meia dúzia de pessoas ligadas ao PMDB, né, incluindo esse jovem chamado Edson Periquito, que eu sinceramente não conheço, e tenho certeza que o estado de Santa Catarina praticamente não conhece. Periquito, imagina, que situação.
se coloca hoje uma pessoa como candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, sendo que outros partidários do PMDB não concordam com essa situação e estão ao lado do governador João Raimundo Colombo e são as principais lideranças do PMDB de Santa Catarina. O caso de Luiz Henrique da Silveira, o senador Cacildo Maldanha, né, o senador Luiz Henrique, o senador Cacildo, também o vice-governador Eduardo Pinho Moreira e outros tantos correligionários do PMDB que defendem a manutenção da Tríplice Aliança e se construa um projeto para Santa Catarina alinhado diante de toda uma proposta que já foi concebida e definida há 4 anos atrás, mas que as regras do jogo agora querem mudá-las. Enfim, esta é uma situação política que estas lideranças terão que resolver. Eu, basicamente, não concordo, porque eu tenho um interesse muito direto como cidadão e como eleitor e como formador de opinião. Eu acho que esta é a melhor condição para o Estado de Santa Catarina. Agora, se isso vir a ocorrer, o PMDB vai ter que se virar para explicar para a comunidade o seu projeto de governo sendo governo. Se vire. Não é? Vão ter que realmente encontrar uma carta na manga para convencer o eleitor de que é muito mais importante o eleitor votar neles, que já são governo, mas que não estão mais no governo. Explique essa salada, vão tentar explicar. E eu aqui fico me arrebentando, tentando entender esse processo. Assumiu, nesta semana que passou, o secretário adjunto da Casa Civil, não lembro aqui o nome desse cidadão, mas é uma pessoa histórica do PMDB e com o aval do PMDB. Então estão ainda assumindo cargos de confiança e importantes, estratégicos dentro do governo, algumas lideranças e nomes do partido do PMDB. Como é que podemos falar agora em desembarque, em ruptura, se existe uma coligação em andamento? Mas enfim, dane-se essas pessoas que estão hoje buscando essa ruptura, e se isso for conseguido, eu só quero ver o embrulho que vão se meter durante a campanha política. Por quê? O PSD está já se articulando com o PP e outros partidos e poderão fazer uma frente vencedora da mesma maneira, e aí as coisas poderão ser bastante complexas neste pleito de 2014. São coisas, né, que acontecem na nossa cidade de Lages. Então, gente, nós estamos hoje vivendo uma questão política bastante delicada. E até entendo que o próprio Partido dos Trabalhadores, que tem hoje Cláudio Vinhati, na presidência do partido em Santa Catarina, e eu estive conversando a semana que passou, não vou citar aqui o nome para que essa pessoa não tenha nenhuma repressão interna dentro do partido do PT aqui do município de Lages. Essa pessoa não está nem um pouquinho satisfeita com a condução política do partido em Santa Catarina. Ele defende a ideia de que de uma vez por todas se caia esta, digamos assim, esse problema de afastamento do governo do Estado com relação ao PSD, Raimundo Colombo, esta briga, esta rixa, essa ideologia que existe hoje e que separa realmente o governador João Raimundo Colombo do PT de Santa Catarina, por parte de algumas pessoas. Ele gostaria de ver por terra tudo isso e gostaria de ver o PT se incluindo nesse processo de governança do Estado de Santa Catarina, para que começasse a projetar uma nova ideologia política para crescimento do partido. Porque, segundo ele, vai, por exemplo, Cláudio Vinhati contrariar os interesses do governo federal, contrariar os interesses da ministra Deli, da presidenta Dilma Rousseff e da executiva nacional do PT. Por enquanto está tudo bem, estão deixando correr. Mas, na verdade, nos bastidores, a gente sabe que isso tudo não é bem assim. A conversa pesa e pega. Então, esse correligionário do PT de Lages está bastante preocupado, porque se o PT lançar candidatura própria, como está se propondo, com o nome de Cláudio Vinhati, poderá não conseguir se eleger de novo. Mais uma vez, uma campanha perdida no estado de Santa Catarina. Isso tem grandes probabilidades de acontecer. O que acontece? Chega o ano de 2015, o PT de Santa Catarina, de novo na estaca zero, e ainda queimado com o governo federal, com a possibilidade de Dilma ser reeleita à presidência da República,
e com certeza ela não vai abrir espaço nenhum para Cláudio Vinhati e muito menos para outras pessoas que defendem uma eleição própria no município no estado de Santa Catarina. Então, realmente, o PT está numa situação bastante complexa. Eu até entendo os correligionários, eles querem um crescimento com as suas próprias pernas. Esse pessoal busca realmente uma hegemonia na política de Santa Catarina que até hoje não tiveram. Mas, quem sabe, um atrelamento, deixando de lado todas essas picuinhas políticas, poderia ser o melhor caminho para o Partido dos Trabalhadores no estado de Santa Catarina. O próprio Cláudio Vinhati é um grande amigo que eu tenho, entre outros correligionários do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina, que eu aprendi a admirar ao longo dos anos, os conheci em Chapecó, em Florianópolis e outras regiões. Então, partidariamente, eu acho que poderia ser um avanço para o Partido dos Trabalhadores, embora muitos radicais não aceitem a aproximação. Eu não sei como isso pode acontecer, esta aproximação não se dar com Raimundo Colombo, mas quem sabe, porque a gente sabe que todos os interesses hoje na política são pessoais, políticos e econômicos. Raramente a ideologia entra como grande força hoje no interesse político, nesses conchavos que se armam nos bastidores da política do Brasil. Para encerrar meu programa de hoje, eu ainda também não consigo entender como é que torcedores vão para um estádio de futebol com a mentalidade de brigar. Neste final de semana, um torcedor santista foi morto a pancadas por torcedores do São Paulo. Como é que essas pessoas vão para brincar no estádio, buscar um entretenimento, buscar a alegria do futebol e da vitória, seja como for, mas não, se hostilizam com os adversários, com os torcedores adversários, como se vivessem numa guerra em que não conhecessem jamais o inimigo. Aí está lá um jovem com um fardamento de outro time, merece apanhar. Por quê? Só porque está fardado com o uniforme de outro time, uma multidão de torcedores avança sobre ele e o espanca até a morte. São animais, são pessoas que não têm o mínimo de raciocínio e depois, o pior de tudo, voltam para casa, lá tem as suas esposas, as suas irmãs, os seus pais, e são todos automaticamente pessoas de bem, uma falsa ideologia que é a pessoa de bem, volta ao trabalho na segunda-feira e fica tudo por isso mesmo, com uma pessoa morta que ficou na rua no dia anterior. E tudo isso fica assim. Não sei, é claro que a justiça fez, deve ter prendido esses torcedores e tudo mais, e está agindo com rigor. Então, ir a um estádio de futebol hoje significa ter medo, significa realmente correr risco de apanhar. E eu já estive em estádios diferentes no estado de Santa Catarina mesmo, para assistir jogos do Campeonato Catarinense, e me senti muitas vezes ameaçado, com medo. Olha que o medo é grande. Uma massa de torcedores te hostilizando, atirando coisas e te prometendo te pegar. E se pegar, pegam mesmo. Brigam, te surram e não querem nem saber se você é pai, se você é avô, se você é tio, se você é amigo do irmão dele, não querem saber. É a camisa adversária que você está vestindo, é o que conta. Tem que bater nesta pessoa, seja como for. Infelizmente, estas brigas não vão terminar no tempo de hoje, vão continuar. A preocupação se estende na Copa do Mundo. Logicamente, não veremos brigas entre torcidas na Copa do Mundo. A preocupação é maior com relação às pessoas que estão hostilizando hoje a realização dos Jogos da Copa do Mundo no Brasil. Esta semana foi mostrada uma pesquisa que há 7 anos, ou 5 anos, quando foi concebida a ideia de que no Brasil teríamos a Copa do Mundo, 80% da população, quase 80% da população, aprovava a realização da Copa do Mundo no Brasil. Hoje, pouco mais de 50% aprova. O que mudou? Mudou que o processo de construção desses estádios, esses investimentos e promessas não cumpridas por parte do governo federal, acabou realmente criando um problema muito sério diante da sociedade brasileira no que tange então a realização da Copa do Mundo. E o pior, que essa experiência que nós vamos viver agora na Copa do Mundo poderá também ser vivida logo mais adiante com a realização das Olimpíadas que acontecem em 2016 aqui no Brasil também. Minha gente,
Um grande abraço a vocês, encerramos assim o nosso programa paulochagas.net, mas a semana que vem, se Deus quiser, a gente estará de volta trazendo novos assuntos. Um grande abraço e até lá.